Vamos ler a palavra. 2 Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinham avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara ou na tua cama de dormir. Levante as mãos e diga assim: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da sua palavra, para a glória do seu nome. Quando a gente olha para esse texto, Deus sempre falou. Adão não caiu porque Deus não falou.
Eva não caiu porque Deus não falou. Todos que caíram, não caíram porque Deus não falou, caíram porque não deram ouvido à voz de Deus. Todos que erraram na escolha das suas vidas, não erraram porque Deus não lhe mostrou o caminho certo. Não é à toa que a mensagem mais emblemática e que você encontra nas 7 cartas do Apocalipse é essa: quem tem ouvido, o quê? As igrejas. O problema não está na ausência da voz de Deus. Deus continua falando. Deus fala por meio dos profetas. Deus fala, se preciso for, até por meio de uma mula. Ele fala. O problema é se nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Por que havia livramento de Deus? Por que houve livramento de Deus? Porque o rei ouviu. Deus falou, não passa, não passa. Deus falou, muda de caminho, então eu vou mudar de caminho. Agora escute isso aqui. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 8. Coloque aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. A Bíblia vai dizer assim, ó, o vento sopra aonde? Vamos lá, toda a igreja comigo. O vento assopra onde? E ouve a sua, mas não sabe da onde, nem para onde. Agora toda a igreja comigo. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Quem foi que disse essas palavras aí? Quem foi que disse? Não foi Jesus? Sim ou não? Para Nicodemos? O que Jesus está dizendo aqui? Ô Nicodemos, deixa eu te dizer algo aqui, ó. Quem é nascido do Espírito não faz o que quer, não vai para onde quer, não toma a decisão que quer. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, faz a vontade do Espírito, é dirigido pelo Espírito. Sim ou não? O que Jesus está dizendo para Nicodemos é isso aqui. Quem é nascido do Espírito, Nicodemos, não vai andar mais na sua vontade, não vai tomar mais a decisão que ele quer. Ele vai colocar agora Deus na frente, e para onde Deus manda ele vai. Se Deus mandar ele ir, ele vai. Se Deus mandar ele ficar, ele fica, mas é na direção do Espírito. Mas isso é aquele que é o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas isso é aquele que é o quê? Quem é nascido do Espírito, irmão, até para mudar de emprego ele coloca Deus na frente. Sim ou não? Porque Deus sabe o que é melhor para ele. Tem muita gente aí ignorando a direção de Deus, e por isso quebra a cara. O problema, vou repetir, o problema não é a ausência da voz de Deus. Desde o jardim do Éden, Deus sempre falou. O problema é que o homem ignora. Ouve mais a voz da mulher do que a voz de Deus. Ouve mais a voz da serpente do que a voz de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso de número 25: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu final é a morte. Você acredita nos atributos de Deus?
Quem é que acredita nos atributos de Deus? Deus, ele é o quê? Onisciente, onipotente e onipresente. Vamos lá comigo? Onisciente, onipotente e onipresente. Salmo 139 fala muito da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. Veja o Salmo de número 139. Coloca aí o verso 3 a seguir, por favor. Veja o que está escrito no Salmo de número 139. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus. Onipresença, onisciência, onipotência, sem que haja uma palavra na minha língua. Ele que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Continua. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não passa, que eu não possa atingir. Para onde irei eu? Repita isso aqui comigo. Para onde me irei? Do teu espírito? Ou para onde fugirei? Da tua face? Continua. Se subir ao céu, tu estás. Se fizer lá do Seol, o que é o Seol? O inferno. A minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi está dizendo, rapaz, se eu tentar esconder no céu, Deus está lá. Mas se eu for lá para as profundezas, para o inferno, Deus também está lá. Porque Ele é o quê? Onisciente, onipotente e onipresente. Se Ele é onisciente, por que eu posso me tranquilizar em deixar Deus dirigir a minha vida? Se Ele é onisciente, por que eu posso? Por que o crente que é nascido do Espírito, ele não toma uma decisão sem colocar Deus na frente? Porque a onisciência de Deus sabe o que é melhor para você. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Quem pode garantir que vai estar vivo aqui amanhã? Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu final é morte. Há coisas que nós olhamos, que aos nossos olhos parece ser bom, mas o Deus que é onisciente, é por isso que tem coisa que você vai lá e coloca nas mãos de Deus, e você está louco para fazer, e Deus diz, não faz. E você fica até triste, porque aos teus olhos era uma oportunidade muito boa, mas o Deus que é onisciente está vendo que é o laço do inimigo e está dizendo não. Quem está pegando a palavra? Provérbios de número capítulo 15 e o verso 3, se não me falha a memória, coloca aí por favor. Diz assim, ó, Provérbios capítulo de número 15 e versículo 3, a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus, olha lá, os olhos do Senhor estão aonde? Vamos lá, bem forte, os olhos do Senhor estão aonde? Fazendo o quê? Os olhos de Deus unem-se. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 8, a Bíblia diz assim, ó, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Irmão, Deus já sabe o que vai acontecer na eternidade. Quem aqui crê nessa palavra? Aqui está uma razão para você não tomar decisão sem colocar Deus na frente. Quer ver outra razão para você colocar Deus na frente? O livro do profeta Isaías, capítulo 55, o verso de número 8 e 9.
Bíblia vai dizer assim, ó, Deus falando aqui, não é o pastor Denário, Deus está dizendo assim, porque os meus pensamentos não são o quê? Vamos lá, quem veio para o culto? Porque os meus pensamentos não são o quê? Nem os vossos caminhos, os meus, diz quem? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Escute, eu não sei se você acredita, mas os caminhos de Deus são melhores do que os meus e do que os seus. Os pensamentos de Deus são melhores do que os meus e do que os seus. Por isso ele disse lá em Jeremias, no capítulo de número 29 e o versículo de número 11, ele vai dizer assim, ó, porque eu bem sei. Você crê nessa palavra aqui? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o quê? Diz que a igreja? Pensamento de quê? E não de? Para vos dar o fim que esperais. Você crê que Deus tem o melhor para você? Agora, como é que eu vou desfrutar do melhor de Deus? Quando eu deixo Deus o quê? Dirigir a minha vida, as minhas decisões. Talvez você está querendo esse trabalho aí, você está se formando para essa profissão, e você está aí, ó, é o teu desejo, mas Deus está olhando que isso não é bom para você. Sabia? Às vezes você está se envolvendo num relacionamento aí, e você está olhando e está vendo um anjo, mas Deus está vendo que vai ser um demônio na tua vida. E aí Deus começa a te dar um monte de sinais. Mas às vezes a gente não faz o quê? Não ouve a voz. Quem está pegando? Porque a gente não deixa Deus dirigir a nossa vida. O que diz o Salmo de número 37, versículo 5? Conhecido, o que diz lá? Entrega o quê? O teu caminho ao? Faz o quê? E ele tudo? Não é assim que está lá. O que é isso? É eu pegar a minha vida, é eu pegar as minhas decisões e colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu não dou um passo, eu não faço nada se o Senhor não dizer amém. Por quê? Porque eu acredito que o Deus que é onisciente sabe o que é melhor para a minha vida. Quer ver uma coisa? Seja sincero. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que você já tomou decisão na sua vida, que você olhava assim e parecia que ia ser a melhor decisão, e depois você se frustrou? Levanta a mão. Aí, ó. Por que isso? E já aconteceu comigo também. Por que isso aconteceu? Porque a gente não colocou quem? A gente não deixou Deus dirigir a nossa. Quem é nascido do Espírito? Deixa eu ver. Quem que é nascido do Espírito aqui? Quem é nascido do Espírito não faz o que quer. Quem é nascido do Espírito não vai para onde quer. Quem é nascido do Espírito, deixa o Espírito dirigir a vida dele. Quem é nascido do Espírito, deixa o Espírito dirigir a vida dela. Quem é nascido do Espírito não toma decisão sem colocar Deus na frente, porque sabe que Deus sabe o que é melhor para nós. O Deus onisciente. E Deus sendo Pai, Deus sendo Pai, Ele sempre quer o que para os seus filhos? O que? O melhor. Amém ou não? A Bíblia vai dizer assim, que do homem é a preparação da boca,
mas do Senhor é a resposta. Amém ou não? Você já parou? Só que deixa eu te dizer algo aqui. Por que é difícil a gente deixar Deus dirigir a nossa vida? Nós crentes. Porque, irmão, vida que é dirigida por Deus, decisão que é tomada na direção de Deus, dá errado. Vamos lá, dá errado. Por que nós tem um monte de gente dentro da igreja com a vida toda frustrada por causa de um monte de decisões erradas? Ou não tem? Tem ou não tem? Por quê? Porque não é fácil deixar Deus dirigir a nossa vida. Sabe por quê? Porque deixar Deus dirigir a nossa vida é você abrir mão da sua vontade. Quem está pegando? Deixar Deus dirigir a nossa vida é você abrir mão da sua vontade. É você fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus está lá no próximo a enfrentar a cruz. E Jesus sabe, o momento vai ser de dor. Qual é a vontade de Jesus ali? É sair dali correndo. A vontade dele é sumir dali. Tanto é que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este. Mas aí ele completa dizendo: mas todavia seja feita o quê? A tua vontade. Aí então, pastor, por que é difícil a gente deixar Deus dirigir a nossa vida? Porque às vezes a direção de Deus para a nossa vida vai nos levar para a cruz, vai nos levar para o Gólgota, vai nos levar para o caminho da humilhação. Por que Naamã, ele está voltando para a Síria leproso? Foi porque Deus não falou? Foi porque Deus não deu a direção? Não. Foi porque Deus falou pela boca do profeta dizendo: vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Ele disse: eu não vou dar. Lá na Síria tem rios com água muito mais limpa. E ele está indo embora, e a Bíblia diz que ele está indo irado, nervoso. Porque ele pensava que o profeta ia vir, colocar a mão na cabeça dele, ia curar ele da lepra e pronto. E a direção que Deus deu para ele ser curado, qual foi? Vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Ele disse: eu não vou. Não vai, fica leproso. Aí ele está indo embora com a sua carruagem. Deus está falando com alguém aqui, ó. Sei se você está pegando. Não quer andar na direção? Não tem problema. Fica leproso. Continua leproso. Deus está aqui pronto para limpar você da lepra, mas você não quer andar na direção, então continua leproso. Aí ele está indo irado, nervoso. Aí alguém vai lá e fala com ele: ô capitão, se o profeta mandasse você fazer uma coisa muito mais difícil, você não fazia, rapaz? O que custa ir lá no Rio Jordão? É o que o Espírito Santo está dizendo aqui. O que custa você dar ouvido à minha voz? O que custa você andar na minha direção? Você não acredita que eu sei o que é melhor para você? É o que Deus está dizendo aqui nessa noite. Você não acredita que Deus sabe o que é melhor para a tua vida? Ou você acha que você sabe que mais do que Deus? Aí o profeta, o soldado insistiu com ele. Ele falou: tá bom, então eu vou. Quando ele aceitou a direção, deu 1 mergulho, deu 2 mergulhos, deu 3 mergulhos, deu 4 mergulhos, deu 5 mergulhos, deu 6 mergulhos, deu 7º mergulho, levantou purificado da lepra. Quem está pegando a palavra? Por isso que a Bíblia diz: ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não faça o quê? Não endureçais o vosso coração. Você tem fé para dizer para Deus aqui hoje: Deus, faz na minha vida a tua vontade? Você tem fé para dizer para Deus aqui hoje: Deus, não deixa eu dar mais um passo
faço na minha vontade, mas que seja na tua direção. E eu duvido você se frustrar. Eu duvido você fracassar. Eu duvido o diabo zombar da tua cara. Você pode até passar pelo Gólgota, você pode até passar pela cruz, mas o diabo vai ter que ver você ao terceiro dia levantar e dar o brado de vitória. Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que acredita? Joga a mão para cima e dá o glória para chegar lá nos céus. Urabacalabacandarabacalabacandarabaias. Oh glória, levante a mão e adore a Ele por um minuto, por um minuto. Adore a Ele por um minuto, por um minuto. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. O inimigo ele pode até investir. O inimigo ele pode até tentar, meu amado irmão. O inimigo ele pode até armar cilada e parece que ele vai conseguir te pegar, mas não vai. Quem anda na direção de Deus, Deus vai te mudar de caminho, mas o diabo não vai tocar na tua vida, o diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar na tua família, o diabo não vai tocar no teu ministério, o diabo não vai tocar naquilo que é teu. Levante a mão e adore o nome de Jesus. Ai, me clama na machuriamanaias. Se você parar para meditar na tua vida, se você parar, pare, que nós possamos ser humildes aqui hoje o suficiente para você parar e pensar, toda vez que você se frustrou nas suas decisões, foi porque você deixou Deus de lado. Amém ou não? Você sabe mais do que Deus? Alguém aqui sabe mais do que Deus? Então se Ele sabe mais do que nós, é para Ele que a gente tem que pedir a direção. O que Ele quer de mim? Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você fala para Ele um monte de coisa que você quer dele, né? Oh Deus, eu quero que o Senhor me dá carro, me dá casa, me cura, me liberta, abençoa meu filho, faz dinheiro aparecer na minha conta, e um monte de coisa. Mas a pergunta do Espírito Santo hoje é: você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você já parou e perguntou: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu te garanto, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra. Se você fizer o que Ele quer, Ele não vai fazer o que você quer, Ele vai fazer além daquilo que você deseja. Amém ou não? Amém ou não? Lembra de Salomão? Salomão teve uma oportunidade que todos nós queríamos ter. Salomão ele teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse. Salomão, pede o que tu queres. O que Salomão pediu, igreja? Sabedoria para quê? Para governar o povo. Quando Salomão está dizendo, Deus, me dá sabedoria para governar o povo, em outras palavras, o que Salomão está dizendo? Eu quero dirigir o povo na tua. Alguém concorda? Alguém concorda? Quando ele está dizendo, Deus me dá sabedoria, ele está dizendo, Deus, eu não quero dirigir o povo como eu quero, como eu penso, como eu acho. Eu quero dirigir como o Senhor quer. Aí, ó Deus, rapaz, como tu não pediu riqueza, não pediu glória, mas pediu sabedoria para andar na minha direção. Eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar riqueza, vou te dar glória, vou te honrar. Porque quem anda na direção, quem está pegando? Você já perguntou para Deus o que Deus quer de você? O
que Deus quer que eu faça no meu casamento? Como é que Deus quer que eu crie os meus filhos, eduque os meus filhos, oriente os meus filhos? Como é que Deus quer que eu me comporte? Você já perguntou para o Espírito Santo? E eu te garanto, se estivermos prontos para fazer o que Deus quer que nós façamos, Ele estará pronto para fazer muito mais daquilo que precisamos. Quem pega esta palavra? E o diabo vai ficar chupando o dedo, mas não vai tocar na sua vida, não vai tocar na tua casa, não vai tocar na tua família. Fica de pé dando glória ao nome de Jesus. Não vai tocar no teu ministério, não vai tocar em você. Se alguém crê nesta palavra, dá um glória para chegar nos céus. Dá um glória para chegar nos céus. Dá um glória para chegar nos céus. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu recebo. Diga: eu recebo esta palavra